Devemos confiar em Deus? E por quê? Hoje nós vamos falar sobre isso. Por que nós devemos confiar em Deus? De fato e de verdade, Deus é digno de toda a confiança nossa. Nós devemos confiar em Deus de maneira plena. A carta aos Romanos, capítulo 16, verso 27, o apóstolo Paulo ele diz: ao único Deus e sábio seja dada toda a glória por meio de Jesus Cristo. Nesse versículo, nós descobrimos a razão, o motivo por que nós devemos confiar em Deus de maneira plena, porque Ele é sábio. Então, a resposta a essa pergunta, se nós devemos acreditar em Deus, se nós devemos confiar em Deus, é sim. Por quê? Porque Ele é sábio. Nós precisamos saber dessa verdade e que essa verdade esteja sobre a superfície de tudo em nossa vida, de que Deus ele é sábio e portanto devemos confiar nele. Haja o que houver, aconteça o que acontecer em nossa vida ou na vida dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, nós devemos acreditar em Deus. Tudo que acontece na vida do cristão, primeiro passa pelo filtro de Deus. Nada acontece em nossas vidas sem que Deus permita, sem que Deus queira. E esse versículo de Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 16, verso 27 diz: ao único Deus e sábio seja dada toda a glória por meio de Jesus Cristo. Deus ele é todo sábio para cometer qualquer tipo de erro. Deus ele não comete erros. Jó, ele queria saber a razão, a causa, porque todo mal estava acontecendo na vida dele. E o amigo de Jó, chamado Zofar, ele pergunta para Jó, isso está em Jó capítulo 11, verso 7, verso 8 e verso 9. O amigo de Jó, chamado Zofar, pergunta para ele: porventura, Jó, você pode desvendar o mistério do Todo-Poderoso? Olha que coisa tremenda. O amigo de Jó, Zofar, questionando a Jó se ele podia desvendar os mistérios do Todo-Poderoso ou penetrar a perfeição do Todo-Poderoso. E os versículos 7, 8 e 9 do capítulo de Jó, capítulo 11, esse amigo de Jó vai falar que a sabedoria de Deus ela é mais alta do que os céus, mais profunda do que os abismos, mais larga do que a terra e mais extensa do que o mar. Portanto, nós podemos sim, de fato e de verdade, confiar em Deus, porque a sabedoria dele é mais alta do que os céus, mais profunda do que os abismos, mais larga do que a terra e mais extensa do que o mar. Nós, como
criaturas de Deus, nós não vamos entender, compreender num momento, agora, os propósitos de Deus. Nós devemos crer e acreditar que a sabedoria de Deus ela é responsável por conduzir os propósitos de Deus e executar os propósitos de Deus. Tudo está seguindo um curso que foi determinado pela sabedoria de Deus e vai chegar a um curso que também foi determinado pela sabedoria de Deus. Então, somente o fato de nós compreendermos essa verdade, de que Deus ele é sábio, todo sábio, e de que ele não comete erro algum, isso deve trazer confiança a nós. Por mais que a situação seja adversa, por mais que aquilo que aconteça conosco ou com o nosso ente querido, isso que aconteça venha a ser, ainda que aparentemente algo incompreensível, algo ilógico, sem lógica, nós devemos acreditar de que tudo está seguindo um curso ordenado pela sabedoria de Deus e vai chegar a um determinado fim também ordenado pela sabedoria de Deus. A Bíblia diz na carta aos Romanos, capítulo 11, verso 33, o apóstolo Paulo, ele, depois de compreender, entender e perceber o propósito grandioso de Deus no que diz respeito à salvação dos judeus e dos gentios, ele diz: ó profundidades tanto da riqueza como da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis são os seus juízos. Olha que coisa maravilhosa e coisa extraordinária que o apóstolo Paulo ele diz sobre a sabedoria de Deus. Romanos capítulo 11, verso 33. Ó profundidades, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os seus juízos e quão incompreensível ou insondáveis são os seus caminhos. Ele prossegue dizendo: quem compreendeu a mente de Deus? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro emprestou a Deus para que ele possa devolver? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. É por isso que eu digo e volto a afirmar de que nós podemos confiar plenamente em Deus. Por quê? Porque Deus é todo sábio. Deus, ele é sábio. Eu convido a você para descansar em Deus, a confiar em Deus, a saber que Deus, ele é sábio e que nada foge do alcance da sabedoria e bem como do conhecimento de Deus. Não pense que as coisas, a situação estão ocorrendo oculta, escondida da sabedoria de Deus ou do conhecimento de Deus. Portanto, nós podemos, de fato e de verdade, confiar em Deus.